Boa noite, agora sim, nós estamos ao vivo fazendo mais uma aula de estudo de seitas e heresias e nós vamos dar uma recapitulada aqui no conteúdo. Antes, porém, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua graça. Peço, Senhor, que o Senhor nos dê graça, sabedoria para entender e para transmitir, Senhor Deus, o ensinamento dessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Seitas e heresias. Quando estudamos esse tema, eu gostaria que a gente tivesse em mente que não é para a gente discutir religião. Não convém ao servo do Senhor se contender. Então, muitas vezes, ao fazermos esses estudos e nos aprofundarmos nele, não devemos ter na nossa mente aquele sentimento que somos o dono da verdade. Nós sabemos tudo, não queremos agir com intolerância com relação a outras religiões, muito pelo contrário. Devemos conhecer outras religiões, estudar as seitas, heresias, doutrina, a fim de poder esclarecer algo para alguém e numa necessidade pontual. Muitas vezes as pessoas não estão 100% certas se elas estão agradando a Deus, né? E nós devemos, com sabedoria e conhecimento da Bíblia, conduzir a pessoa a conhecer as coisas de Deus. Muito bem. Nós temos estudado a respeito de religião, né? Religião vem do latim relicarius, que significa religar. O homem ele tem uma necessidade de, por questão moral, por questão de mente mesmo, por questão de consciência, abraçar uma religião. Nem toda religião ela é de fato saudável para as pessoas. Existem religiões que anulam totalmente a pessoa e destrói a autoestima da pessoa. Mas a religião é um culto prestado a uma divindade, é uma doutrina religiosa. Muitos encaram como dever, né? Sagrado, uma obrigação. Eu tenho que ir no culto, eu tenho que ir na missa, eu tenho que ir não sei aonde lá, eu tenho que ir no estudo filosofal. E assim as pessoas vão se conduzindo, né? Também a religião ela tem o objetivo de formar uma mente coerente, né? Então, tudo aquilo que a pessoa aprende na religião em tese, né, elas deveriam ter um código moral elevado e serem pessoas coerentes com aquilo que a religião se propõe a ensinar e a conduta de vida, que é o testemunho. Muito bem. Nós sabemos que no meio de religiões existem seitas. O que são seitas? São pessoas que formam um grupo, é um grupo que se forma de pessoas para participar de uma organização religiosa, entre aspas. Muitas vezes existem alguns erros em termos de teologia, de Bíblia, e também muitas vezes o ensinamento ele é um ensinamento tendencioso. Nós sabemos que em lugares no mundo, citando o islamismo, por exemplo, que existem duas correntes, os xiitas e os sunitas. Existe um desses segmentos que é muito radical. É aí que tem a prática do terror, homens bombas, mulheres bombas, e eles veem aquele serviço que eles fazem, serviço não, desserviço, né? Matando tantas pessoas como algo que agrada a Deus. E tem muitas pessoas que pegam e falam, não, todos os caminhos levam a Deus, né? E é mentira, porque Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é muito mais do que uma religião. Jesus é o Senhor, ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele é o caminho que vai nos levar a Deus Pai, ao conhecimento dEle, a uma relação com Ele. Então é diferente de uma religião. A religião a gente normalmente tem que praticar algumas coisas, há uma liturgia. A liturgia é aquele
ordem da reunião do culto, da missa que seja, desde o começo até o final. Muitas religiões e seitas também adotam cânticos, adotam tirar oferta. A própria maçonaria também tira oferta, né? Ela passa uma espécie de uma salva, de uma sacolinha também, as pessoas ali contribuem para que possa ter condição de pagar a luz, o aluguel da loja maçônica, daquela loja maçônica daquele tempo, o funcionário e tudo mais. Muito bem. Então, as seitas, eles cometem algo que se difere da religião verdadeira que Tiago fala. A religião verdadeira é visitar as viúvas e os órfãos nas suas tribulações e tudo, né? Muitas vezes até a seita tem tudo isso, tem um programa social para ajudar pessoas e tudo mais. Entretanto, existem algumas falhas que a gente chama de heresia. Então, a seita, ela cai na heresia. Heresia vem do grego, que significa desvio. Então existem alguns desvios que são desvios até perigosos, né? Houve uma seita de um homem chamado Jim Jones. Esse homem teve até uma sátira na época do Chico Anísio, que tinha um programa lá, que tinha o Tim Tones. Esse era Jim Jones. E esse homem, ele era o líder de uma seita e as pessoas seguiam o que ele falava como verdade absoluta. Ele era uma espécie de um semideus. E esse é o problema das seitas. Sempre tem alguém lá que é infalível, sabe tudo, e isso é ruim. Eu creio que o verdadeiro líder, ele vai apontar para Jesus Cristo. Ele não vai querer glória para si, ele não vai querer reivindicar um poder que ele não tem. Ele vai ter temor de Deus, e o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, geralmente nessas seitas, onde a maior heresia é o líder que é infalível. Quanto a isso, nós temos uma bula papal que trata da infalibilidade papal, ou seja, o Papa não erra, o Papa não peca. Isso é mentira, conforme diz primeira carta de João. A Bíblia, em primeira carta de João, fala: se dissermos que não temos pecado, fazemos ele por mentiroso, e a verdade não está em nós. Todos nós somos pecadores, eu sou pecador. O Paulo, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, mas o mal que ele não consentia, esse ele fazia. E ele diz assim: miserável homem eu sou, quem poderá, pois, me livrar do corpo dessa morte? Muito bem. Então, para que nós não estejamos como sectários, ou seja, participantes de uma seita que propaga a heresia, qual é o padrão? É Jesus Cristo. Ok? Então nós vamos ver o cristianismo bíblico, o que ele é e o que se fundamenta. Muito bem. Cristianismo bíblico, esse devia ser a nossa... Quando nos apresentarmos, deveria ser, olha, sou cristão bíblico. Por quê? Porque crente, claro, é o que crê. Mas Tiago diz que os demônios também creem, estremecem quando ouvem o nome de Deus. E o nome evangélico, ele se deteriorou tanto durante essas décadas, três décadas aí, que melhor seria a gente falar assim: não, eu sou um cristão bíblico, eu fundamento a minha fé no Antigo, mas no Novo Testamento, e eu creio em Jesus Cristo. Então, quem é o fundador do cristianismo bíblico? É Jesus. Há um erro na Igreja Católica que fala que o fundador da igreja é Pedro. Jesus falou assim: sobre essa pedra edificarei a minha igreja.
Jesus estava se referindo a ele, esta pedra. Então Jesus é a pedra angular que os edificadores naquela época rejeitaram. A pedra principal, a pedra de esquina, a pedra que sustenta todo o edifício. Jesus é essa pedra, não Pedro. Quando estudamos, nós vemos que Pedro teve um problema de maturidade no meio do caminho e depois, claro, quando foi martirizado, já estava mais preparado, mas era um homem. Então ele não poderia ser a rocha da nossa salvação. A rocha, a pedra angular é Jesus. Muito bem, qual a mensagem de Jesus Cristo? A mensagem de Jesus Cristo é que ele é o Filho de Deus, veio a esse mundo. Note bem a importância de conhecer as Escrituras. Eu estava lendo ainda hoje. Terminei de ler o Novo Testamento uns 2 dias atrás. Então, recomecei a ler novamente Mateus e quero ler até o Apocalipse de novo. A Virgem conceberá e dará à luz a um varão. Essa é a profecia que se cumpriu em Maria. Maria, uma jovem talvez de 16, 17 anos, alguns dizem entre 14 e 17 anos, ela era virgem, ela não teve contato com homem nenhum e pelo poder e virtude do Espírito Santo, ela concebeu, ou seja, aconteceu algo sobrenatural no organismo dela, na parte reprodutora dela, que ela começou a gerar um filho. Note que como Deus ele é preciso, a profecia diz que seria um varão, e o anjo falou que o nome dele seria Jesus, um homem, confirmou. Então Maria era noiva, ela estava prometida em casamento para José. E claro, começou aquela gestação e a barriga dela foi crescendo e José vendo aquilo intentou deixar Maria. Seria uma forma dela não ser punida pela sociedade daquela época, que certamente ia apedrejar ela. Mas Deus tinha uma conexão com José, falava com ele em sonho através de anjo. E José, então, que tinha esse pensamento de deixá-la, permaneceu. E ela gerou um filho sendo virgem, e o nascimento de Jesus foi um nascimento virginal. Conceber. É todo o período dos 9 meses, desde a da fecundação, que não houve, através de José não foi. Foi obra do Espírito Santo, um milagre. Então Jesus veio sendo formado no ventre de Maria até cumprir os 9 meses. E ela, ainda virgem, ela dá luz ao Salvador. Isso é doutrina. Existem muitas correntes teológicas que são heréticas e negam isso. Inclusive, uma vez eu estava num grupo que as pessoas discutiam questões teológicas e tudo mais, e quando eles tocaram num assunto que não seria possível, isso que eu estou lhes dizendo, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Essa é uma questão de fé. E Maria creu. Tanto é que nos dicionários evangélicos e católicos, Maria é um exemplo de fé. Muito bem. Veja como é importante estudar os detalhes da Bíblia. Jesus nasceu, e ele nasceu de uma mulher. E ele veio da linhagem de Davi. Conforme prometido a Davi, existiria um rei que ia sentar no trono. E esse rei é Jesus. Entretanto, ele nasceu de gente, de Maria, que era bem simples, pobre mesmo, e ele sendo rico, diz lá em Filipenses, eu gosto muito, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus nosso Senhor, que sendo ele em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, dando a Jesus o nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então foi assim, Jesus sendo Deus, ele se esvaziou completamente e tomou a forma de servo e serviu. E veio da Virgem Maria, Herodes intentou matar e cometer um infanticídio generalizado lá naquela época. E Jesus e seus pais foram avisados pelo anjo para ir para o Egito, ficaram lá um tempo e depois retornaram após a morte de Herodes, o Grande, ou Louco, como era chamado também. Então, ele veio com uma finalidade. Ele veio para morrer no nosso lugar. Agora, entre a vida dele, que foram nessa terra 33 anos, ele nunca cometeu nenhum erro. Se você olhar o livro de Hebreus, fala que ele foi tentado em todas as coisas. E foi mesmo. Lembra quando ele, antes de ir para o seu ministério, ele jejuou 40 dias e não comeu nada? Então o tentador se apresentou. E o tentador, eu gostaria de ler esse texto com você, está em Mateus. Comecei a reler novamente, como eu lhes falei, e isso me chamou a atenção, e nessa aula eu queria ler isso. Mateus, capítulo. Também no capítulo 1 você vai ver o nascimento de Jesus, né? Glória a Deus. E aqui no versículo 20 do capítulo 1 diz assim: e planejando ele isso a José, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Não era de José, ninguém precisou colaborar com aquele ato da conceição, ou seja, gerar um filho, né, o encontro lá enfim, mas era do Espírito Santo. Muito bem, então José, ele recebeu Maria, no versículo 24 e tal, e no versículo 23 olha que coisa interessante: eis que a virgem conceberá é o ato de ser fecundado o óvulo, e dará à luz, ainda virgem, a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O nome Jesus, ou Roshua, significa o Senhor salva. Glória a Deus. Muito bem. Então, Jesus, ele vai iniciar o ministério dele no capítulo 4. Ele é conduzido, preste bem atenção nos detalhes da Bíblia, porque a nossa fé se fundamenta na Bíblia, nos escritos, não em livro, O Grande Conflito, não em livros do G12, aqueles encontros secretos, é proibido falar algo por 24 horas, não. Na verdade, eu tenho muito receio dessas situações de encontro pós-encontro, encontro não sei das quantas, isso é muito perigoso. As pessoas que fazem parte, e eu já vi muitas coisas ruins acontecendo, estão sendo sectários, estão fazendo parte de uma seita. As seitas são secretinhas assim mesmo, tem as suas coisas no oculto e no escondido. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, bendito seja Deus. Se você puder dizer glória a Deus, diga, porque Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Muito bem. No capítulo 4 diz, no versículo 1, então foi conduzido Jesus, ele aqui já tinha 30 anos de idade, porque o mestre tinha que ter 30 anos, que é a maioridade do judeu, pelo Espírito Santo. Ou seja, foi o Espírito Santo que conduziu Jesus. E o Espírito Santo, ele se responsabiliza para ser tentado pelo diabo. Que coisa, né?
E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, olha só que ousadia essa palavra, versículo 3. Se tu és filho de Deus, estamos em Mateus capítulo 4, versículo 3. Manda essas pedras se transformarem em pães. Irmãos, nós oramos, nós buscamos a Deus, mas ninguém dá ordem para Deus, nem o diabo. Ninguém dá ordem para Jesus. Não precisa, nem para o Pai, nem para o Filho, nem para o Espírito Santo. Eles sabem de tudo e eles sabem o que fazem. E aqui Satanás apresenta colocando o se, a dúvida. Se tu és filho de Deus, manda essas pedras se tornarem pães. Ele teve fome. E o diabo aqui já vai na questão mais crucial. Muitas vezes, meus irmãos, esse é o ponto que somos tentados também. O que haveremos de comer, o que haveremos de beber, não é isso que a palavra fala? Então ele está dando uma ordem aqui para Jesus. Ele coloca uma dúvida e dá uma ordem. E é assim que Satanás usa. E é assim que ele faz. Ele sabia quem era Jesus. Veja que coisa interessante. Jesus responde. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Jesus estava fundamentado na palavra. Você se fundamenta na palavra ou no teu raciocínio, ou no que você acha? É importante para o cristão bíblico, ele está fundamentado na palavra. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. E acabou. Satanás não teve como argumentar. E essa primeira tentação, Satanás perdeu. Como dizem os mais jovens, perdeu o playboy. Versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, lá em cima. Muito bem. Olha só o que acontece no 6. Novamente, se tu és filho de Deus. Vamos deixar uma coisa clara. Satanás conhecia Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. Criador de todas as coisas. Disse Deus em Gênesis, está no plural Deus ali. Pai, Filho e Espírito Santo. Disse Deus, a palavra é, Deus é Elohim, Deus no plural. O que significa que a Trindade estava ali. O Espírito pairava sobre a face das águas. O Filho estava ali. É o herdeiro de todas as coisas, criador de tudo que é, que diz Hebreus. Glória de Deus e luz nas alturas. Louvado seja Deus. Então, olha que coisa interessante e que distorção há aqui. Salmo 91 vai ser citado. Se tu é filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito, Salmo 91 aqui. Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Veja como Satanás ele usa as seitas para torcer a palavra de Deus. Quando você lê esse texto aqui, tem um contexto. E Jesus vai citar isso daqui. O contexto é toda a Bíblia. Você não pode pegar um versículo isolado e fazer dela uma doutrina, como Satanás estava tentando fazer aqui com Jesus. Versículo 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito. Jesus, quando fala também, reconhece o Salmo 91 que está escrito, mas não era daquela maneira que Satanás estava. Se os anjos vão nos guardar para não tropeçar em alguma pedra, nós estamos em terreno plano, não no pináculo do templo. O que Satanás propunha para Jesus era um suicídio, era uma tentação a Deus. Quer ver como os crentes tentam a Deus? Fazem contas, fazem crediários, usam cheque especial, cartão de crédito, não vão conseguir pagar. Mas eles falam assim, é pela fé. Eu não sei se ainda fazem, mas antigamente se comprava carro a 80 prestações. Saía caríssimo o carro. O valor que se ia pagar do carro dava para comprar pelo menos 2.
Então, muitas vezes levava lá para os pastores para a gente, né, o carro, o carnê, parecia até uma Bíblia, aquele 80, imagina, mensalidades. Pastor, ora, comprei pela fé. Isso não é fé, isso é tentar a Deus. Fazer conta sem ter recurso é tentar a Deus. Você deve. Tem dinheiro? Compra. Porque o anticristo, ele vai pegar muitos por a questão financeira. Porque todos estão desesperados, em pânico. Porque o vírus mata? Eu acho que não é tanto o medo do vírus. Tanto é que se reabriu o comércio, estava lotado o shopping aqui em São Vicente, as ruas lotadas, as pessoas andam sem máscara, fazem o que bem quiser, vão na praia, enfim. Eu acho que isso não é o medo do vírus, é medo de passar fome, medo de não ter recurso financeiro, de ter dinheiro. Então veja, não tentarás o Senhor teu Deus, é o que está escrito. Satanás ele é persistente, note que ele foi uma, foi duas e vai a terceira. Novamente levou Jesus a um monte muito alto e mostrou todos os reinos no mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele o servirás. Veja que por 3 vezes Jesus ele é tentado por Satanás. E as 3 vezes ele responde nas Escrituras. É interessante essa questão financeira. Quando, principalmente começo de 2000, começo do século XXI, né? Mas isso já era do século XIX, na verdade século XVIII, doutrina da prosperidade. E foi um verdadeiro absurdo, porque os crentes defendiam, os pastores defendiam no púlpito que Jesus era rico, tinha uma túnica sem costura e tal, e todos os crentes têm que ser ricos, tem que ter o carro. E até hoje existem muitas seitas pseudo-cristãs que pregam isso. Você dá e Deus vai te dar 100 vezes mais. Interesse, troca.